Então vamos lá. Eu vou fazer com vocês então uma explicação de algumas coisas, né, que ainda está faltando para a gente fechar essa parte da análise de dados de precipitação, que além do trabalho de precipitação, que lá já está uma coisa mais completa, digamos assim, tudo que vocês podem, na verdade, né, trabalhar, desenvolver em relação aos dados de precipitação. Grande parte ali fica facilitado porque a gente viu primeiro a questão da hidrologia estatística, né? Então ajuda nesse sentido e algumas coisas ali que não estavam contempladas, acabei falando depois, né, nas aulas anteriores, inclusive faltando essa questão da gravação da explicação de dupla massa, que foi da aula da segunda-feira passada. Então, eu vou começar falando com vocês aqui, nesse momento, né, de um procedimento chamado de método de desagregação da chuva. Então, nesse procedimento, nessa explicação, eu vou passar para vocês aqui um exemplo através dessa planilha, tá? De uma planilha que está projetada para vocês aí, vocês devem estar vendo uma planilha aí. E depois disso, eu vou, eu vou, na verdade, passar para vocês uma atividade que envolve exatamente esse procedimento, né, de como vocês podem fazer. Então, na verdade, né, só uma explicação em relação a esse método, o que acontece é o seguinte: a gente tem basicamente dois tipos de formas de registro, tá, de dados de chuva. Ou esse registro é através de dados pluviométricos, ou é através de dados pluviométricos, tá? Isso quer dizer o quê? Que ou a gente tem um registro, quando a gente fala de dados pluviométricos, tem um registro do total que choveu naquelas 24 horas, tá? Ou a gente tem, na verdade, um registro que é um acompanhamento que a gente pode fazer, né, ao longo do tempo, que aí, em caso, seria um registro pluviográfico, ou seja, além de saber quanto que choveu, eu tenho condição de saber quanto tempo demorou a chuva, ou seja, a duração da chuva, e se eu tiver duração e tiver o total, eu consigo chegar, né, na intensidade da chuva. Então, essas coisas são importantes. Mas nem sempre, se vocês forem pesquisar em termos de Brasil, em termos de estações do Brasil, nem sempre a gente tem essa condição de conseguir esses dados pluviográficos, né? Ou seja, é um dado, eu vou mostrar para vocês depois um pluviograma, é um dado, então, que é registrado no pluviograma e eu sei o comportamento da chuva. Então, nem sempre isso é possível. Então, né, pesquisadores fizeram, na verdade, uma análise de vários pluviogramas para o estado de São Paulo, né? Esse trabalho é um trabalho relativamente antigo, digamos assim, do ponto de vista, né, dos trabalhos mais recentes em hidrologia. Se eu não me engano, ele foi feito na década de 80, mas ele ainda é utilizado, né, e boa parte dessa utilização é feita com os dados de São Paulo, né, com as informações de São Paulo. Então, nesse caso, o que acontece? Basicamente, esse trabalho transforma dados de chuva, ou seja, registros pluviométricos, tá? Eles são convertidos em uma informação que te permite calcular, inclusive, a intensidade da chuva, tá? Então, só lembrando o seguinte: do ponto de vista de chuva, a gente pode pensar, então, que a gente tem o total precipitado, a gente pode pensar do ponto de vista que a gente tem a duração, né, dessa precipitação, e se a gente dividir uma coisa pela outra, ou seja, quanto choveu, né, e por quanto tempo choveu, a gente tem a intensidade da chuva. Com
Com as informações do total precipitado, ou seja, somente informação pluviométrica, né, eu tenho um registro. Se eu fosse usar essa informação como uma intensidade, de certa forma eu estaria trabalhando com, digamos, com um erro muito grande, que é o quê? Que é converter, por exemplo, o total precipitado numa intensidade, considerando que aquele registro foi em 24 horas. Só que aí que está a questão, né? O registro de um dia, ou 24 horas, vou explicar sobre isso depois, o registro de um dia ou de 24 horas, né? Na verdade, ele, né, não necessariamente ele aconteceu durante a... Então, durante um dia, a chuva, na verdade, ela acontece num tempo bem específico, né? Em geral, o que é muito comum é chuvas de grandes intensidades acontecerem, né, em períodos, em durações muito curtas, tá? Chuvas de maiores durações, geralmente são chuvas em que o total precipitado é pequeno, né? E então a gente tem baixas intensidades. Então essa é quase que uma regra, digamos assim, do acontecimento em relação então a essa questão de duração, intensidade total, né? Essa relação aí ela é meio que, digamos, muito atrelada a uma informação a outra, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quando a gente tem um total precipitado elevado, se a gente for analisar ali, geralmente a duração é muito longa, né? O tempo da chuva é muito longo, ou seja, muito demorada a chuva. Então acaba ficando uma baixa intensidade. A gente pode ter altas intensidades se a gente pegar, às vezes, valores muito pequenos, ou seja, totais precipitados muito pequenos, também, né, chamado de altura de chuva muito pequena. E quando a gente divide por uma duração muito, muito curta, essa intensidade também pode ser elevada. Então, na verdade, quando a gente analisa chuva, a gente tem que pensar do ponto de vista do total, da duração e da intensidade. Numa coisa só, fica muito complicado a gente fazer essa análise, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer essa consideração para entender aqui, então, né, em relação a essa questão de intensidade, duração e total, duração e intensidade. Então, vamos lá. O que que vocês, né, especificamente na aula de hoje, o que que eu vou passar para vocês, o que que eu quero que vocês entendam em relação a esse primeiro tópico aqui? Como nem sempre a gente tem, então, dados de pluviograma, que a gente consiga analisar total, duração e intensidade, né? Ou seja, a gente tem geralmente, com muito mais facilidade, dados apenas do total precipitado. Então, nesse caso, né, esse estudo, essa forma de análise que eu vou passar para vocês aqui hoje, chamado de método de desagregação da chuva, tá? Ele é um procedimento onde a gente faz, né, de uma maneira, digamos, indireta, uma aproximação, uma estimativa, né, uma abordagem assim próximo daquilo que seria a intensidade caso a gente tivesse então acesso aos pluviogramas, tá? Acesso aos dados de pluviográficos, tá? Os registros onde a gente pudesse enxergar como é o comportamento daquela chuva e não somente quanto choveu, tá? Então esse procedimento chamado método de desagregação da chuva que eu trago para vocês nesse exemplo aqui é um procedimento então que vai permitir vocês fazerem uma aproximação, né, uma estimativa de quanto seria o total precipitado em diversas durações, e tendo as duas informações, ou seja, total precipitado e duração, eu consigo calcular a intensidade, porque a intensidade é uma razão entre o total precipitado e a duração da chuva.
tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nessa planilha, né? Como fazer isso, como analisar esses dados, como interpretar essas informações. Aí eu preciso saber o seguinte, até aí, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, o que, que vai ser feito aqui? Alguma pergunta por enquanto? Tranquilo, pode continuar. Tranquilo? Sem dúvidas, pessoal, que está no chat aí só? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bem, eu vou explicar então aqui agora o procedimento já considerando, tá? Já considerando o exemplo que eu vou passar para vocês aqui. Esse exemplo, né, é um exemplo com os dados de Lavras. Depois eu vou passar para vocês em forma de um trabalho, uma atividade para vocês fazerem, para vocês entenderem o que foi feito, o procedimento como um todo, né? E nisso, então, eu passo os dados de Viçosa e vocês vão trabalhar com essa conversão aí. Qual que é o detalhe? Como a gente não tem esse procedimento, essa conversão para os diversos locais, para as diversas, né, digamos, possibilidades, tá, em termos de Brasil, em termos de localidade, a gente acaba trabalhando com essas relações de São Paulo. Então, meu objetivo aqui é muito mais que vocês entendam o procedimento, tá, do que necessariamente se esses dados serviriam para outras condições. E aí vocês podem depois, inclusive, buscar artigo relacionado a isso, tá? Mas vamos lá então, só para todo mundo entender. Um dos itens do trabalho, não lembro exatamente qual é aqui, tinha a informação do período de retorno, tá? E a partir desse período de retorno, vocês poderiam, né? Podem fazer o quê? Calcular com os dados que vocês têm da localidade que vocês estão trabalhando, né? Calcular esse XTR, né? Ou X, ou seja, o evento ou os eventos que estão associados aos diversos períodos de retorno. Então, só lembrando o procedimento, o que seria isso aqui? Por exemplo, seria dados de máxima, diária, né? Anual, essa seria a série histórica. Então, você faria, por exemplo, um ajuste de Gumbel máximos, verificaria a aderência por um teste do tipo Kolmogorov-Smirnov, né? E depois que desse ajuste, então você poderia fazer, né, responder algumas coisas. Entre essas coisas, dado o período de retorno, vocês conseguem responder qual que é o XTR. Naquele roteiro do teste de aderência, esse aqui é o item 7, ou seja, com o item 7 daquele roteiro, né, usando, por exemplo, Gumbel máximos, vocês conseguem responder essas questões que estão aqui. O que eu vou fazer com vocês aqui, então, é com os dados, tá? Com os dados de Lavras. Mas vocês já têm essa informação no trabalho. Então, quando terminar agora, né, esse assunto aqui, terminar essa aula, vocês já conseguem fazer esse procedimento, né, replicar essa tabela aqui com os dados de projeto, né, do projeto de vocês que vocês estão fazendo aí, ou fizeram já o projeto desculpa, o trabalho, né, o trabalhinho aí de prestação, tá? Então, essas duas informações aqui, quem já terminou o trabalho já tem esses dados aqui. Não sei se é exatamente com esse período de retorno aqui que eu coloquei no trabalho, mas depois vocês confiram aí. Ou tem isso aqui já pronto, ou tem praticamente pronto, fazendo alguma alteração ou outra aqui, em termos de cálculo de período de retorno, tá? Ajustando isso aqui. Ou seja, o que eu estou propondo aqui com dados de Viçosa, vocês podem fazer com dados da estação que vocês estão analisando no projeto, no trabalho. Projeto não, no trabalho, né? Que eu passei para vocês aí. Então, aqui vocês podem trocar depois, não precisa nem usar a Viçosa, né? Eu passo os dados aqui para treinamento, mas podem fazer com os dados. Então, repito, vocês estão utilizando aí, tá bom? Então, essas informações aqui, ó, que eu vou marcar para vocês aqui, estas informações aqui, tá? Essas aqui, ó, então são os dados que vocês já estão fazendo ou vão fazer. Não sei se eu passei para vocês exatamente esses períodos de retorno,
mas se não tiver passado, é só vocês completarem e utilizar de acordo com o que está aqui, ou mesmo fazer outros períodos de retorno e trabalhar só para vocês verem se entenderam o procedimento. Tá? Então, essas informações aqui, no caso, eu estou apresentando esses dados para vocês, mas, repito, vocês podem chegar nesses dados pelo roteiro de teste de aderência, tá? Inclusive trabalhando com as informações da própria estação que vocês estão analisando no trabalho de precificação, tá? Essa é a primeira coisa aqui, então. Depois disso, uma outra explicação que eu tenho que fazer para vocês aqui é do ponto de vista de como são os registros de dados, tá? Dados pluviométricos, né? E como a gente vai começar, então, essa análise aqui. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós temos os registros dos dados pluviométricos no Brasil, registrados geralmente de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, tá? Ou de 9 horas de um dia até 9 horas do outro dia. Por que isso? Porque a gente trabalha com uma padronização, tá? E, na verdade, essa padronização ela é muito em função, então, né, da diferença que a gente tem de fuso horário com outras regiões. Então, para padronizar, a Organização Mundial Meteorológica adota uma referência, né, um horário de referência, que é o horário de Greenwich, e a partir disso, a gente então trabalha no Brasil com essas duas condições, ou de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, ou de 9 horas de um dia até 9 horas de outro dia, ou seja, os registros não são, né, do dia, ou seja, das 0 horas daquele dia até as 23h59. Então, como existe essa questão de ser registrado, né, de 7 horas de um dia até as 7 horas do outro dia, ou de 9 até 9 horas do outro dia, o que acontece? Quando a gente tem lá o dia registrado, na verdade, aquele dia registrado não tem a informação de 24 horas daquele dia, tá? Então, como é que funciona isso? Eu tenho lá, então, por exemplo, né, uma situação que deveria começar às 0 horas e ir até 23h59, mas como eu não tenho isso, esse período, obviamente, é 24 horas, né? Mas como eu não tenho isso, eu acabo fazendo o registro de 7 horas até 7 horas outro dia, ou, né, de 9 horas até 9 horas outro dia. Os 3 casos citados compreendem um período de 24 horas, mas, na verdade, né, um deles apenas, que é o de 0 horas até 23h59, seria o registro daquele dia que, de fato, aconteceu a chuva. Como, então, existe essa defasagem entre o dia, né, digamos assim, do horário de 0 até as 23h59, com o registro de 7 às 7 ou de 9 às 9, é como se os dados tivessem deslocado, né? Ou seja, o pluviograma estivesse deslocado no tempo. Em outras palavras, o dado registrado em um dia, né? No dia, né? Por exemplo, 11/5, tá? De 2020, ou qualquer outro dia que já passou, né? Ele não é feito o registro de 0 hora até 23h59. Então, quer dizer, na verdade, que, né, o registro, como é feito pegando um período de um dia, tá? Com um período de outro dia, então tem a primeira informação que vocês podem analisar aqui, observar aqui, ó. O período, na verdade, tá, de 24 horas de registro daquele dia específico, tá? Na verdade, ele seria maior, né? O registro seria maior nas 24 horas daquele mesmo dia do que considerando esse dia, então, como esse intervalo entre 7 horas de um dia, 7 horas do outro, ou 9 horas de um dia, 9 horas do outro.
Então, é como se eu tivesse... Não sei se eu vou conseguir desenhar para vocês aqui. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais embaixo aqui. Vou apagar isso aqui e vou voltar. É como se tivesse isso aqui. Eu só vou explicar para vocês essa questão para não ficar dúvida. É como se eu tivesse essa situação, ó, colocando aqui como se fosse um pluviograma, tá? Eu estou analisando isso aqui de 0 horas, né? Deixa eu ver se eu anoto aqui, consigo anotar para vocês. Como se eu estivesse analisando, então, de 0 horas, tá? De 0 horas, vou colocar aqui 24, né? Seria 23,59, na verdade. Analisando essa condição e confrontada com uma outra condição, como eu estou dizendo, que seria isso aqui, ó. Acho que daqui para cá fica mais fácil. Como se eu pegasse isso aqui e fizesse isso aqui, então, ó. Então, um pluviograma, eu estou considerando, né, que é de 0 horas, só que o outro, né, na verdade, não começa, a análise, na verdade, não começa a 0, então começa a 7. O que é a primeira consideração aqui, então? Que esses dois pluviogramas têm, né, 24 horas de duração, mas eles estão defasados. Então, quer dizer o quê? Que quando começa uma chuva, tá? Quando começa uma chuva, significa que, então, o dado que começa aqui, na verdade, vou explicar mais ou menos aqui, não vai dar para fazer assim. O dado que começa aqui, na verdade, ele voltou tudo. Ele, na verdade, ele pega um período do anterior e um período do posterior. Acho que mesmo apagando aqui, acho que dá para entender o que eu quis dizer. Então, nesse caso, a primeira coisa, o que os pesquisadores observaram quando fizeram esse trabalho? Que quando você sai de um dia, ou seja, né, esse um dia é considerado o registro de 7 às 7 ou de 9 às 9, e vai analisar como que seria a chuva dentro das 24 horas do mesmo dia, e não com essa defasagem de, digamos assim, de tempo, né, com o pluviograma não coincidindo exatamente com o dia, eles perceberam o seguinte: esse registro, na verdade, para 24 horas é 14% maior do que o registrado em um único dia. Considerando, então, que o dia de registro, né, ele ficaria de 7 até as 23h59, tá? Para aquele dia, mas ainda pega um período até 7 horas do outro dia. Então, nessa diferença aí, foi encontrada, né, de forma geral, para esse estudo aqui, que esses valores ficariam, então, ou ficam, né, no caso do estudo, ficaram em torno de 14% maior. Então, o que está aqui em cima, na verdade, gente, ó, nessa primeira linha aqui, essas informações são dados do estudo e que vocês vão adotar como podendo ser utilizado em outras situações, tá? Que no caso é o que vocês vão trabalhar aí, fazendo tanto análise para os dados de vocês, do trabalho, ou fazendo qualquer outro tipo de dado, como exemplo aqui de Viçosa, né? Que eu estou passando aqui para vocês replicarem depois. E outra coisa é essas informações aqui em cima. Então, aqui eu tenho duas coisas, né? Eu tenho as informações de como são as conversões, e aqui em cima eu tenho informação de quais são as durações consideradas para essa conversão. Então, eu vou explicar aqui o que acontece. Ó, quando eu pego esse dado, então, de um dia e vou transformar para 24 horas, então quer dizer isso, essa primeira linha aqui. Estou transformando os dados que eu obtive em um dia no registro pluviométrico em 24 horas daquele mesmo dia, ou seja, sem considerar a defasagem que existe de 7 horas até 7 horas do dia ou de 9 às 9. Quando eu faço isso, para fazer isso, eu preciso então multiplicar por 1,14, ou seja, 14% maior do que esse dado anterior de um dia aqui. Então, quer dizer que se eu clicar aqui, vocês vão ver que essa coluna D, para chegar na coluna D, eu tenho que fazer o quê? Pegar as informações da coluna B
e multiplicar por essa constante de 1,14. O que eu vou ter agora aqui, então? Eu vou ter aqui o registro, né, o valor, tá, da chuva que ocorreu em 24 horas. Ok? A partir desse valor aqui, dessas informações... desculpa, deixa eu voltar aqui. A partir dessas informações, dessa chuva de 24 horas, o que eu vou fazer? Eu vou converter 24 horas, né, ou seja, uma chuva de 24 horas em uma chuva de 12, de duração, melhor dizendo, né, de 12 horas, de 24 horas para uma duração de 10, de 24 horas para uma duração de 8, de 24 horas para uma duração de 6, de 24 horas para uma duração de 1 hora. Ou seja, essas colunas aqui, tá? Essas colunas aqui, F, H, J, L e N, para chegar nessas informações, eu vou usar sempre a coluna D. Então, a coluna D multiplicado por 0,85, eu tenho essa coluna F. A coluna D multiplicado por 0,82, eu tenho a coluna H. A coluna J multiplicado por 0,78, eu tenho a coluna D por 0,78, eu tenho a coluna J. A coluna L é a coluna D vezes 0,72. E, por fim, aqui, a coluna N é a coluna D vezes 0,42. Ou seja, eu olho essas constantes, que vocês vão adotar como as mesmas para o trabalho de vocês, ou para esse exemplo aqui, e a partir desse momento, tá, vocês fazem, então, a multiplicação e chegam nesses valores aqui. Ou seja, todas essas colunas aqui são calculadas e encontradas ou analisadas em função desses 24. Então, ou seja, a primeira coisa que a gente fez, saiu de um dia para 24 horas, depois de 24 horas para 12, para 10, para 8, para 6 e para 1. Tá? Chegando aqui em 1 hora, nessa coluna de 1 hora, observe o seguinte, eu vou passar agora para 30 minutos. Então, quer dizer o quê? Que eu vou pegar uma duração de 1 hora e transformar esse total que ocorreria em 1 hora em 30 minutos. Então, agora, eu pego essa coluna N e converto nessa coluna P, multiplicando por 0,74. Depois eu faço o quê? Eu pego, então, essa coluna P, observe aqui, tem 30 minutos, né? E vou converter para 20 minutos. Então, quer dizer o quê? Eu pego a coluna P, multiplico por 0,81, vou ter a coluna R. Aqui tem um detalhe, né? 30 minutos para 20, então usei 30 minutos. Então, agora, o que acontece? Eu tenho, então, que pegar essa coluna aqui, que eu transformei de 1 hora para 30 minutos, e usar para chegar na coluna R, para chegar na coluna T, para chegar na coluna V e para chegar na coluna X. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Qual era o valor, coluna que eu tinha, ó, aqui, ó, tá? A coluna que eu tinha, né, anteriormente, ou seja, aqui terminou em 30 minutos, e de 30, então, eu passo para 20, para 15, para 10 e para 5. Então, eu faço esse procedimento, e aqui, o que significa essas informações aqui? Essas informações que estão aqui, tá? Aqui nessa parte de cima, né, dessa planilha aqui, digamos assim, essas informações aqui são todas milímetro, ou seja, são total de chuva. Registrado, repito, em um dia,
convertido para 24 horas, para 12 horas, para 10, para 8, para 6, e assim por diante, até chegar aqui em 5 minutos. Ou seja, estou saindo de uma situação onde eu tinha dados de registro de um dia, com diversos períodos de retorno, e estou chegando, né, numa relação onde eu encontro qual seria essas chuvas, esses totais precipitados, caso eu fosse considerar diferentes durações. Tá bem? Então, eu estou fazendo, na verdade, uma transformação, que é uma análise a partir dos dados que eu tenho, que é de um dia, transformo isso em diferentes durações, porque aí eu vou sair desses totais, né? Essa coluna aqui, essas linhas aqui, então, todas, linhas e colunas, aqui marcado para vocês aqui, ó, em azul aí, ó. Tudo isso aqui tem a unidade de milímetro e são totais. Então, quando eu analiso aqui, ó, 136,9 milímetros. Essa chuva, ela está associada a um período de retorno de 10 anos, tá? E ocorre, em média, né, durante 24 horas. Uma outra análise aqui, ó, essa chuva de 130,4 milímetros, ela está associada a um período de retorno de 50 anos e ocorre, né, com uma duração média aí de 6 horas. Então, geralmente, é isso que a gente vai ter, tá? Isso, então, a gente pode fazer para qualquer análise que a gente tenha, qualquer desses valores que estavam marcados aqui em azul, né, que eu defini agora em alguns deles em amarelo, para que vocês possam fazer a interpretação. Ou seja, eu saio de uma situação onde eu tinha um registro de 24 horas e consigo fazer uma aproximação, né, uma estimativa de quanto seria esse total caso eu considerasse diferentes durações. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Porque eu preciso dessa informação para poder continuar. Tá tranquilo, Flávio. Tá joia? Ô, Flávio, só repete essa última parte aí do, por exemplo, 130,4 é uma chuva que aconteceu em 6 horas, num período de 50 anos. Isso. Uma estimativa, a primeira coisa, né? Um evento, tá? De 158,9 milímetros, estou marcando aqui, ó, à esquerda, ó. 158,9 milímetros é esperado, em média, a cada 50 anos para essa série de dados que eu estou analisando, né? Só que isso, se a gente considerar o registro em um dia. Esse um dia, como eu disse, ou vai ser de 7 às 7 ou de 9 às 9. Se eu considerar esse registro, ao invés de um dia, se eu fosse analisar com os dados pluviográficos, né, para 6 horas, então, na verdade, esses 50 anos aqui, em média, né, pode acontecer um valor, ou uma estimativa que aconteça um valor de 130,4 milímetros, ou seja, esses 130,4 milímetros é esperado em média cada 50 anos, mas a duração dessa chuva é esperada para 6 horas de chuva, ou seja, uma duração de 6 horas. Tá? Ela está associada agora ao período de retorno e à duração com que ela ocorre. Ficou entendido? O Hugo perguntou, né? Isso, não, agora eu entendi. É que tinha cortado, mas deu para entender certinho. E esses números estão todos tabelados aí, o que a gente tem que multiplicar. Esses multiplicadores aqui, sim, isso é do trabalho original. E por falta até de outros trabalhos, a gente tem feito assim. Depois eu vou mostrar para vocês uma forma de chegar à intensidade sem usar esse procedimento, mas como esse, né, é um procedimento que ainda é bastante utilizado, eu acabo apresentando também para vocês.
Tá ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Pode. Então tá joia. Até não tinha visto que o Bruno comentou aqui no bate-papo, mas acho que ele já saiu, né? Mas eu estou gravando sim, ele tinha perguntado, era isso. Então vamos na sequência aqui. O que é essa outra planilha aqui, essa outra parte da planilha aqui embaixo? Essa outra parte aqui, ó, que eu estou marcando agora em verde, tá? São as informações, na verdade não é toda, né? Que vou marcar aqui em verde, ó. São as informações que estão marcadas aqui em cima. Deixa eu só marcar primeiro aqui. As informações que eu vou marcar aqui em verde são as informações que eu tinha marcado aqui anteriormente em azul, tá? Fazendo agora uma outra conversão, que é trabalhar agora com intensidade da chuva, tá? Então aqui estou trabalhando com intensidade, e intensidade, uma das formas de analisar a intensidade é milímetro por hora, tá? Ou seja, nas unidades de lâmina em milímetro, ou total em milímetro, e duração em horas, ok? Então, vamos interpretar aqui como a gente fez no caso anterior. Eu vou marcar aqui novamente alguns valores, né? Para vocês poderem entender a interpretação. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, esse dado que eu marquei aqui, 17,7, então agora não é mais total precipitado, agora é intensidade. Então, significa o quê? Que é 17,7 milímetros por hora, tá? Então, esse 17,7 milímetros por hora é uma intensidade que está associada ao quê? A um período de retorno de 50 anos, e esta intensidade está associada a 8 horas. Então, quer dizer o seguinte, que espera-se, vou colocar aqui em cima também, marcar aqui em cima, que espera-se que, em média, a cada 50 anos, eu tenho uma chuva de 141,3 milímetros ocorrendo em 8 horas. Se eu divido esse 141,3 por 8, eu chego em 17,7, que agora, então, é milímetro por hora, e indica, então, que uma chuva de intensidade 17,7 milímetros por hora, tá? Vai ocorrer, em média, cada 50 anos. E, nesse caso específico, ela está associada aqui a uma duração de 8 horas, porque intensidade, como é uma relação de total por duração, eu posso ter essa mesma intensidade aqui, trabalhando com durações e totais diferentes, né? Então, por exemplo, se eu dividir 17,7 milímetros por 1 hora, eu terei a mesma intensidade, só que choveu menos no intervalo menor, tá? Então, é isso que é importante vocês terem em mente que está acontecendo. Então, quando eu falo de intensidade, eu posso ter várias combinações que levam a esse valor, tá? Mas aqui, então, em média, acontece em cada 50 anos. Outra coisa também que pode levar em conta, né, é o período de retorno. E, em média, no caso aqui, está associado a uma duração de 8 horas. Vou fazer uma outra análise aqui, ó. Olha só, o maior valor registrado que a gente tem aqui é de 253,6 milímetros, que está associado a um período de retorno de 100 anos, ou seja, essa chuva
desculpa, essa intensidade de chuva a gente espera, né, que ela aconteça em média a cada 100 anos e está associada a uma duração de 5 minutos e que para isso acontecer, a gente obviamente terá que ter uma chuva de 21,1 milímetros, como eu disse anteriormente, né, já falei sobre isso, que vai ocorrer em média a cada 100 anos. Então, repetindo, uma chuva de 21,1 milímetros que está associada, né, a um período de retorno de 100 anos, ou seja, que em média acontece a cada 100 anos, para uma duração de 5 minutos, vai levar a uma intensidade de 253,6 milímetros por hora. Então, você pode sempre associar o valor aqui em cima, tá, ao período de retorno, a duração que essa chuva ocorreu, e calcular, em função dessa duração, calcular a intensidade. Então, como é que eu cheguei aqui em 253,6? Dividindo, tá, esse valor de 21,1 milímetros para, né, intensidade, dividindo então aqui por hora. Como eu tenho 5 minutos, eu vou trabalhar então com a razão de 5 por 60, né? Eu tenho 5 minutos, eu tenho 60 minutos em uma hora, então eu faço aqui a conversão e chego na intensidade. Então percebam que essa intensidade é muito alta, mas o total precipitado relativamente baixo, com uma duração muito curta. O menor valor que nós temos aqui registrado, de 3,6 milímetros por hora de intensidade, está associada a uma chuva que ocorre num período de 24 horas e, em média, acontece a cada 2 anos, tá? E, nesse caso, para chegar nesse valor, eu dividi esse 87,1 por 24 horas, que foi a duração com que ela ocorreu. Tá? Então, repetindo, com essas informações que eu estava destacando aqui em azul, eu consigo converter para milímetro por hora, ou seja, intensidade, a partir do momento que eu associo esse valor à intensidade, a duração dessa chuva. Então, quando eu pego a parte de cima aqui, total, precipitado, em relação à duração com que ela ocorreu, eu chego em intensidade. Para fazer uma análise completa, eu tenho que associar ao período de retorno médio, né, com que ela ocorre, em média a cada quantos anos, e tenho que associar, então, a duração com que ela ocorreu. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? Tá bem claro, Flávio. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Certo. Entendido? Então, a análise que eu tenho que fazer é essa, né? Eu saio de uma situação dessa, né? De onde eu tenho, na verdade, registros de um dia, faço uma análise, então, né? Por exemplo, constituindo, no caso aqui, né? Uma série de máximas diárias anuais, faço um estudo, um teste de aderência, no caso, Gumbel máximos, chego em diversos valores, né, registrados em um dia, estimados em função do período de retorno médio com que eles ocorrem, uso essas relações aqui, né, desse estudo para São Paulo, posso fazer isso para outras localidades, muitas pessoas fazem isso, né, para outras localidades, e chego, então, aqui em totais
registrados em diferentes períodos, em diferentes durações. Fazendo, então, a divisão do que está marcado aqui em azul, né? Nessa parte superior, pela duração da chuva, eu chego aqui na intensidade registrada aqui embaixo nessa planilha aqui. Tudo bem, gente? Entendido, então? A minha sugestão para vocês é que vocês façam essa análise ou fazendo o uso dos dados de Viçosa, como está aqui, só para exemplo, ou, né, já que vocês estão fazendo o trabalho ou já até terminaram o trabalho de precipitação, eu sugiro que vocês peguem os dados de precipitação, confiram, por favor, lá quais são os períodos de retorno, pode usar outros períodos de retorno também, né? Isso aqui é só exemplo para vocês, tá? Então, né, a partir disso, preencha essas duas primeiras colunas aqui, em função, né? Em função, por exemplo, dos dados que vocês estão trabalhando, né, com a estação que vocês estão trabalhando, utilizem essas relações de conversão, que está aqui destacado em amarelo, e cheguem nessas informações que estão destacadas aqui em azul, né? Esses valores aqui da planilha, né, em azul. Esse valor, então, repito, é total precipitado, tá? Ou seja, totais, né, precipitados, para diferentes durações, e a partir disso vocês conseguem chegar a diferentes intensidades de chuva, associada a diversos períodos de retorno e também associada às diversas durações, tá? Só para encerrar essa parte, deixa eu fazer aqui uma observação com um exemplo que a gente, né, alguns de vocês até vivenciaram, que é o seguinte. Em Poços de Caldas, em janeiro de 2016, choveu, né, 140 milímetros. Foi naquela naquela chuva que trouxe, né, sérios transtornos para a cidade, centro da cidade, principalmente. Esses 140 milímetros, tá? Choveu em aproximadamente em 1 hora, ou seja, foi um total de 140 milímetros, com uma duração de 1 hora. Aí fica fácil a gente fazer a conta, né? Isso quer dizer que foi uma intensidade de 140 milímetros por hora. Agora vamos ver o seguinte, esses dados não são de poços, eles são de lavras. Mas só para fazer um raciocínio aqui com vocês, tá? Só para fazer um raciocínio, vamos fazer o seguinte. Vamos localizar aqui um valor, primeiro, aqui em cima, em azul, que esteja mais próximo possível de 140 milímetros, tá? Eu tenho algumas opções aqui mais próximas. Eu vou pegar isso aqui, ver se todo mundo consegue identificar que esse aqui pode ser o mais próximo. 141,3 milímetros, tá? É um valor, então, que eu estou associando a esse valor que estaria próximo dos 140 milímetros que choveu em Poços. Repito, esses dados não são de Poços, né? Mas só para a gente fazer uma analogia para essa explicação que eu quero fazer para vocês aqui. Então, o que quer dizer o seguinte? Olha só, o que quer dizer isso aqui, que interessante. 141,3 milímetros é esperado para lavras, em média, a cada 50 anos. E espera-se que essa chuva ocorra em 8 horas, o que leva a uma intensidade, eu tinha até marcado aqui anteriormente, né, por acaso, de 17,7 milímetros por hora. O que aconteceu em Poços, fazendo essa analogia? Choveu esse total, mas choveu em 1 hora, o que levou a uma intensidade de 140 milímetros. Se a gente for fazer, então, continuar com esse raciocínio,
a gente poderia chegar aqui em um valor, eu vou fazer aqui mais próximo, tá? Não vai ter exatamente o valor, mas vamos fazer aqui uma situação, ó, vocês acompanhem comigo aí. Para eu chegar numa intensidade de 140 milímetros, ou mais próximo disso, eu estou marcando aqui, ó, 137,9. Eu acho que esse é o mais próximo, né? Que a gente tem aqui de 140 milímetros por hora de intensidade, acho que é isso mesmo, 137,9 milímetros por hora. Esse valor, ele está associado a uma duração, desculpa, a um total de 23 milímetros, que, convenhamos, não é nenhum grande evento de chuva, tá? Mas como ele está associado a uma duração de 10 minutos, então a intensidade foi alta do ponto de vista, né? Se você analisar aqui só a intensidade, ou seja, 137,9 milímetros por hora, está muito próximo da situação registrada em Poços. Só que acontece um detalhe, né? Não choveu 23 milímetros, não choveu em 10 minutos. Então, quer dizer o seguinte, por que aquele evento de Poços foi raro, né? Repito, esses dados foram de Lavras, mas por que esse evento de Poços foi raro? Porque vocês percebam o seguinte, quando você combina total, tá? Com duração, né? E que você chega à intensidade, quando você olha do ponto de vista de uma coisa, a outra não está acontecendo, né? Uma outra análise para fechar isso aqui. Em uma hora, quais são os totais precipitados, né? No caso aqui para Lavras, 36,6, 57,5, 65,7 e tal. Como é por uma hora, fica fácil, né, chegar nas intensidades. Ou seja, as intensidades variam aí de 36,6 milímetros por hora até 84 milímetros por hora, que estão associados ao período de retorno de 2 anos ou de 100, para colocar os extremos aqui. Então, na verdade, vocês percebam o seguinte, quando eu olho do ponto de vista de total e faço análise, e depois comparo com a intensidade que ocorreu em Poços, com o que seria, né, uma situação de total por tempo, por duração, para chegar numa intensidade dessa aproximada, ou quando eu faço análise de um total tão elevado como 140 milímetros que ocorreu em Poços, e comparo isso para analisar qual seria uma duração esperada, tá? E qual intensidade levaria, vocês percebam o seguinte, essas três coisas não se encaixam, né? Como elas não se encaixam, aí vocês conseguem perceber quão raro foi aquele evento que aconteceu em Poços. Que fazendo, né, essa analogia aqui de Lavras com Poços, provavelmente não ficaria tão distante assim dos valores. Então, esse raciocínio, ele é perfeitamente possível de ser feito, né, para a gente entender, né, e chegar nessa análise em termos, então, de como eu saio de um dado pluviométrico, que é registrado em um dia, e posso analisar, né, consigo analisar aí diferentes intensidades, logicamente, né, com diversos períodos de retorno estimado. Digamos, esse trio aí, total, duração e intensidade, também é conhecido como curva IDF, né? Ou dados IDF, ou seja, intensidade, duração e frequência. Aí você fala assim, mas Flávio, você não falou nada de frequência com a gente? Só que quando eu estou associando o período de retorno, e o período de retorno é o inverso da frequência, ou inverso da probabilidade, então eu estou fazendo sim as três coisas. Quando eu olho aqui para cima, eu estou falando de total, tá? Quando eu olho aqui para coluna, né, de duração, eu estou falando então, né, de tempo, de duração,
Então, estou falando de duração da chuva. Quando eu olho, então, para período de retorno, pensar que frequência, né? Desculpa, frequência é o inverso do período de retorno, então quer dizer que eu tenho as três coisas analisadas nessa planilha aqui, e eu posso fazer, então, essas diversas interpretações que eu falei com vocês aqui, inclusive fazendo analogia com o evento que, né, quem é de Poços ou quem pôde observar, ou quem estava na época aqui, pôde identificar muito bem como que aconteceu o estrago que promoveu toda essa situação. Tá bom? Então, aqui repito a analogia, mas vocês podem fazer isso para qualquer outra estação, usando essas informações de conversão aqui, sabendo fazer a interpretação. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tranquilo. E legal essa analogia que você fez com Poços. Deu para ficar mais claro. É interessante porque, aproveitando que a gente teve um evento tão, né, grande em termos do ponto de vista de total, né, com uma duração tão pequena, e fica até fácil a gente fazer aqui a conta, porque 140 milímetros em média no centro, né, em valor em aproximadamente 1 hora, aí realmente, né, com essa intensidade de 140 milímetros por hora, é uma coisa que é muito difícil chegar a essa situação, e dá para a gente fazer essa analogia por aqui. Tá certo. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá certo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem, né? O que é mais recomendado que vocês façam, então, monte uma planilha dessa aqui, com os dados que vocês já têm trabalhado, né? Já que eu passei para vocês fazer, desenvolver o trabalho, fica fácil porque vocês têm condição de chegar nessas duas primeiras colunas aqui muito fácil, né? Em função de já ter feito o trabalho, ou mesmo depois que terminarem essa parte. E aí vocês tentem fazer a conversão, e qualquer dúvida, me fale depois, e mesmo, né, na questão de interpretação. Peguem depois alguns valores como eu fiz aqui, tentem interpretar, anotem essa interpretação, e depois, se for o caso, me mostre. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para explicar, tá bom? Ô, Flávio, olha aqui.